Beleza, meus amigos? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal WA Repórter 100, o seu canal favorito. Já se inscreveu? Já deixou o like? Compartilhou com algum amigo ou algum grupo de zap o nosso canal? Ainda não? Faz isso para ajudar o canal. Aperta o sininho para receber as notificações, porque aqui no nosso canal tem vídeo todo santo dia. Rapaz, e muita gente repercutindo a entrevista da última quarta-feira, dia 16, o papo reto que tivemos com o técnico do Náutico, Dado Cavalcante. Ele falou realmente tudo que o torcedor do Náutico queria ouvir. Contou todos os problemas que teve, as dificuldades, falou sobre essa questão de ser rebaixado, falou da montagem do time para a temporada de 23, revelou que o Náutico tem que contratar absolutamente tudo para 23, contou a história das testemunhas, aquela declaração que ele disse que quer apenas algumas testemunhas do grupo de 2022. Fez revelações realmente interessantes. E para você que perdeu esse papo reto da última quarta-feira, um trecho da entrevista de Dado Cavalcante que fala sobre Jean Carlos, o rendimento do jogador, fala sobre aproveitamento da base em 23, fala sobre as condições, como está o CT do Clube Náutico Capibaribe e, claro, fala sobre as testemunhas. Um bom vídeo para você. No campo de jogo. Mas ele desmotivou-se, o esquema tático não ajudou, é porque a gente vai comparar Jean Carlos até o resto da vida com o primeiro semestre dele, principalmente a temporada passada, que foi muito acima da média, né, Dado? Eu não. Não dá para eu fazer essa comparação tão expressiva, porque eu não estava aqui, né, naquele momento, eu estava vendo de fora. E o que eu posso falar é que o time todo desandou, né, Wellington? Às vezes uma coisa sempre leva a outra, né? Não dá para tirar ninguém, né, numa condição como essa e esquecer o contexto mais uma vez, né? O contexto acaba influenciando demais. Então, o time não encaixou, várias trocas e o atleta acaba perdendo um pouquinho de confiança. Eu já falei muito sobre o Jean em várias entrevistas, né? Existem dois tipos de atletas, os participativos e os decisivos. O Jean sempre foi no Náutico um atleta decisivo. Era um cara que sempre errou no meio-campo, um passe, um lançamento, mas ele erra porque ele tenta, né? Ele tenta a bola vertical, ele tenta o chute, ele finaliza muito bem, ele bate muito bem na bola. E quando você está com menos confiança, quando o time não vai vencendo, o cara começa a ser um pouco mais burocrático. Então, o cara que tem características de ser decisivo e de ser em confiança acaba errando mais vezes e tentando menos, e isso influencia também no jogo do cara. Aquela temporada, né, aquele início de Série B fantástico que o Náutico teve, vamos tentar também contextualizar isso, né? O Náutico veio, por incrível que pareça, o Náutico veio de um período com menos jogos, né? O Náutico, se você vai lembrar, acho que o Náutico não jogou a Copa do Brasil, não jogou a Copa do Nordeste e tinha apenas o estadual pela frente. E aí o Náutico encaixou muito bem nos jogos do estadual. O estadual acabou sendo uma pré-temporada de luxo, né? Pro Náutico chegar arrasador no primeiro turno da Série B. E naquela ocasião existiam três peças que funcionavam muito bem junto com o Jean, né? O Eric, Vinícius e Chiesa. Então, assim, vamos dividir também os méritos com esses caras que também estavam muito bem. Eu, particularmente, o Eric eu tenho um carinho especial, porque foi eu que lancei ele no time profissional do Náutico. E o Vinícius é um cara que eu admiro demais, assim. Inclusive, eu tentei levar o Vinícius para o Bahia na época, e acabou não dando certo no final. Então, é o contexto, né? Aquela coisa também tem essa condição também. Thiago? Eu estava os últimos 15 minutos aqui com o Dado, que Dado prometia dar uma horinha só. Eu queria que você falasse, Dado, um pouco da base do Náutico, porque assim, eu particularmente que estou comentando agora na clube, eu não vejo hoje, particularmente, na minha opinião, não sei se você concorda ou discorda, eu não vejo hoje o Náutico com nenhum jogador da base com potencial para ser um titular absoluto. Tem algumas boas opções, você utilizou em algumas vezes o Matheus Cocão, o próprio o Lucas Paraíba, o Júlio, atacante.
O Tássio também foi utilizado. Não sei se você pode... O Luiz Felipe também, né? O médio. Queria que você falasse da base do Náutico. O que é que você tá encontrando? Já tem um relatório? Vai subir mais alguém? Inclusive, eu estava vendo a entrevista do Felipe Bastos, eu acho, que é o do Sub-20. Ele me pareceu ser muito preparado, muito estudioso. Estava vendo até o currículo dele, currículo bom. Queria que você falasse um pouco dessa situação. Tá. Você citou alguns atletas que já estão dentro do planejamento do profissional do Náutico para 2022, né? Não necessariamente todos citados, mas todos esses já estavam no profissional. Eu estou buscando mais agora, uma nova geração, né? É um processo natural de retroalimentação, temos que buscar novos atletas. Eu desculpo mais uma vez, não vou citar nomes, porque eu sei que gera expectativa, mas o que eu posso falar é que outros 3 atletas que não foram citados farão parte da pré-temporada do Náutico. Isso com certeza. E outros, talvez, né, no outro momento, né? Esses 3 atletas, talvez não, com certeza nem irão viajar para a Taça São Paulo. Esse ano vai ter um pouquinho o Sub-20 do Náutico vai ficar, até de certa forma, um pouco comprometido nisso, porque em condições normais, eu particularmente espero o time viajar para São Paulo para fazer os jogos da Taça São Paulo, e no retorno eu geralmente vou e pinço os jogadores que eu já tenho mapeado, para não descaracterizar a equipe, né? E também para trazer o jogador em nível de competitividade, né? O jogador já competindo, o cara já fez jogos bons. Tá? São Paulo tem um nível técnico bacana, então o cara vem jogado e vem testado. Só que dessa vez a nossa pré-temporada talvez não, ela vai ser lado a lado com o Sub-20 para a Taça São Paulo. A nossa estreia na temporada vai ser alguns dias depois da estreia do Sub-20 na Taça São Paulo. Então é inevitável já termos no nosso elenco alguns jogadores que fazem parte hoje do Sub-20 e que não viajarão para São Paulo. Eu estou fazendo também, junto com o Léo, uma varredura no 17, num pensamento muito mais a longo prazo. Eu acho que faz parte do processo. Primeiro destruir algumas fronteiras que existem no clube, né? Destruir as barreiras entre 17 para o 20, 20 profissional, tentar articular mais uma condição de mais proximidade entre as comissões técnicas, entre os treinadores. Nessa loucura de Campeonato Brasileiro, eu não tive a oportunidade de conversar ainda com o pessoal da base. Conversa mesmo, né? Já me apresentei, falei uma vez só com o grupo do Sub-20, no momento que eles estavam se preparando para a Copa do Brasil. Eu tive um períodozinho rápido, né? Uma conversa rápida com o grupo, com o elenco de atletas e com a comissão técnica. Mas eu quero promover alguns debates com comissão técnica, algumas ideias de pedagogia de jogo mesmo, de criar dentro do Náutico esses hábitos assim de estarmos mais próximos às comissões, porque fica muito mais fácil, o trabalho fica facilitado. Isso é um trabalho institucional, um trabalho que não aparece, que não dá nenhum tipo de ibope, que não coloca, a bola não entra por causa disso, a bola não vai entrar por isso, mas é um trabalho que eu me sinto na obrigação de chefiar, de promover, de fazer com que deixar, inclusive, um certo legado na minha saída, de ter essa proximidade entre as comissões, para quem sabe discutir e debater um pouco mais sobre futebol mesmo, sobre o jogo, e tudo que eles vêm apresentando lá na base em relação ao futebol. Minhas 2 últimas perguntas. Uma é rapidinha, Dado. CT, como é que tá? Eu fui informado que o CT não tá bom, os campos não estão legais. Como é que tá a situação da estrutura do CT do Náutico? Essa é facinha. E a outra é sobre a questão do... Eu vou deixar, só quero algumas testemunhas para a temporada de 23. Eu já tive vontade de dizer isso e não disse. Você teve vontade e disse. Porque eu trabalhei com uma figura também que eu só quero testemunha que eu trabalhei com ele nunca mais na minha vida. Basicamente, esse negócio da testemunha foi: eu quero 2 ou 3 aqui, porque desse jeito aqui eu não quero trabalhar nunca mais com esse tipo de problema. Foi basicamente isso? Sobre o CT, existem algumas coisas para melhorar, para evoluir, né? Os campos, na minha saída a gente já tinha conversado sobre isso, teríamos uma paralisação completa das atividades no campo. O campo sofreu muito, né? As chuvas esse ano foram bem terríveis, né, Huerta? Eu não estava aqui em Recife no período das chuvas, mas as chuvas fizeram muitos estragos, né? E lá no CT não foi diferente, inclusive em algumas condições estruturais. Então, o Náutico precisou de
desprender um pouco mais ainda financeiramente. E o CT do Náutico é muito grande, né? Então, assim, tem muitas áreas abertas. Existem alguns problemas de pragas, porque tem mato por tudo que é lado, então os passarinhos vão e levam praga para dentro do campo. Eu sei que trabalhar, que cuidar dos campos no CT é mais difícil, e com essas chuvas elas acabaram influenciando demais, assim. Mas com essa paralisação, eu espero ter 2 campos à disposição para a pré-temporada, né? Que a gente vai ter, inclusive, uma reunião com a comissão já na sexta-feira, e eu vou estar no CT para. Eu não voltei ainda no CT, nós não estamos reunindo. Não fui no CT ainda, a gente se reúne fora de lá. E na sexta-feira eu quero dar uma olhada pessoalmente no campo 2, que é o campo que a gente mais atua. E a nossa ideia, obviamente, é tentar recuperar os campos e melhorar um pouquinho a estrutura para iniciar a pré-temporada em dezembro. E sobre as testemunhas, é isso aí que você falou mesmo. Não quero mais, sinceramente, eu não quero viver o que eu vivi nesse momento final aí do Náutico em 2022, não. Poucos aí mesmo, 2, 3 e vamos para frente.